Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Nosso. Hoje a gente vai fundo num conceito-chave, ideologia. Mas vamos olhar por um ângulo bem específico, sabe? Como ela pode, distorcer nossa percepção da realidade. A gente está partindo de um material interessante. A análise comentada de uma questão de prova para professores focada no pensamento de um autor, Almeida. Essa análise olha como a mídia, a cultura de massa, usam estereótipos. Aquele exemplo, né, da mulher negra sempre associada ao trabalho doméstico, para criar o que se chama de representações sociais. Aquelas imagens, as ideias que a gente compartilha sobre grupos, né? Nossa missão aqui é entender como a ideologia, por essa visão, funciona como um mecanismo que molda e, às vezes, deforma nosso entendimento do mundo. Ok, vamos abrir isso. A ideia central que essa análise destaca é a ideologia como um falseamento do imaginário social. Sim, e essa ideia de falseamento é fundamental. A perspectiva do Almeida, como está no material, sugere que a ideologia não é assim um espelho neutro da realidade, funciona mais como um filtro potente que não só seleciona, mas distorce ativamente o que a gente vê. Um filtro, entendi. E o que é fascinante nisso é como essa distorção faz com que coisas que são construídas socialmente, historicamente, penso nas desigualdades de raça, de gênero, elas acabem parecendo naturais, quase como se fosse a ordem normal das coisas, algo inevitável, tá? E aquele exemplo específico da mídia que você mencionou, da fonte, ajuda a gente a ver esse falseamento na prática. Aquela repetição da imagem da mulher negra em papéis domésticos. Exato. A análise que a gente está olhando argumenta que isso vai muito além de só mostrar uma realidade. É, na verdade, um discurso ideológico funcionando, em vez de refletir uma suposta vocação natural. Essa repetição constante reforça e ajuda a legitimar desigualdades que já existem na estrutura da sociedade. Quer dizer, não é só uma imagem. Não mesmo. O ponto-chave não é ficção inofensiva, entende? É uma construção simbólica, mas com efeitos bem concretos, palpáveis mesmo, na vida das pessoas. Influencia oportunidade, percepção. Entendi. Então não é algo passivo. É uma construção ativa que tem consequências reais. Precisamente. E essa ideia, claro, não vem do nada, né? A análise faz essa ponte, essa conexão da visão do Almeida com a tradição da teoria crítica. Aquela linha de pensamento que foca em como o poder, a desigualdade operam na sociedade, muitas vezes de forma escondida, pela cultura, pelas ideias. Ah, sim. A análise menciona pensadores como Marx, Althusser, pioneiros em analisar como as ideias que dominam numa sociedade muitas vezes servem para manter quem está no poder, né? Mascarando as injustiças. Isso ajuda a entender por que, olhando por esse ângulo, a ideologia não pode ser vista como, uma representação neutra, nem como pura fantasia, sem base na realidade social, e muito menos como um reflexo fiel do que acontece. Certo. E também não é só um monte de crença individual solta, sabe? É algo coletivo, construído socialmente. Se a gente conecta isso ao quadro maior, esse mecanismo ideológico visto assim, ele serve para quê? Para preservar as estruturas de poder que já existem. Como? Normalizando certas visões de mundo e, ao mesmo tempo, marginalizando outras. Então, o que tudo isso significa, né? Juntando as peças. A perspectiva que o material traz é que a função principal da ideologia é essa, operar uma distorção da realidade social. E ela faz isso naturalizando desigualdades, usando o quê? A criação e a repetição, às vezes incansável, de estereótipos, que muitas vezes são, turbinados pela mídia e pela cultura de massa. Exatamente. E a lição central que essa análise nos deixa é potente, eu acho. Reconhecer esse mecanismo de distorção, essa construção de uma ilusão de que é assim mesmo, de naturalidade, é o primeiro passo para a gente poder desafiar preconceitos e estruturas desiguais que são apresentadas como normais, como padrão. Faz todo sentido. Em resumo, o essencial para guardar daqui é a ideologia nessa visão falseia o imaginário, faz desigualdade parecer natural, distorce a realidade e não a reflete, e a mídia tem um papel crucial nisso tudo.
A chave não é só saber que distorce, mas entender como ela usa o dia a dia, as imagens, as histórias, para fazer estruturas sociais que são profundamente injustas parecerem tão normais, tão imutáveis quanto, sei lá, a força da gravidade. E isso, claro, levanta uma questão importante para a gente pensar um pouco mais. Se a mídia, se a produção cultural tem um peso tão grande em consolidar essas visões distorcidas, qual é a responsabilidade de quem cria conteúdo? Existe um dever de ativamente desafiar essas falsas naturalizações? Ou será que a inércia, mesmo sem querer, acaba perpetuando esses padrões? Fica aí a provocação, né? Para a gente pensar sobre o conteúdo que a gente consome e também o que a gente produz.